Olá pessoal, boa tarde. Eu tô agora confeitando um bolo com massa de chocolate, com recheio de mousse de chocolate com mousse de maracujá. Uma decoração simplesinha e rápida, né? Para adiantar, aí eu tô passando bico serra para fazer a primeira pré-camada. Eu agora tô fazendo com um azul jeans e vou fazer um degradê nele. Agora eu vou usar esse azul jeans e colocar um pouquinho mais de branco. Um pouquinho mais de branco para poder ele ficar um pouco mais claro. E aí vou aproveitar o mesmo saco para poder fazer. Vou acrescentar só um pouquinho mais de branco, hidratar um pouquinho o chantilly com leite. Para tirar a porosidade do chantilly. Um pouco lerdinha, né? Mas tá indo. Aí eu dou uma verificada para ver se o chantilly tá mais claro do que o qual eu apliquei no bolo anteriormente. Aí eu achei que tava um pouco escuro, botei mais branco. Poder fazer um azul bem clarinho. Aí continuo misturando para tirar a porosidade dele. Vou sair para pegar um paninho para limpar as mãos. Fui pegar paninho mesmo. Aí agora eu vou encher o saco com o chantilly, vou dar uma limpadinha primeiro no saco, vou colocar chantilly mais claro. Aí dou uma limpadinha no saco. Aí misturo agora o chantilly para não ficar manchado. E encho o saco de novo. Achei que foi pouco chantilly, botei mais um pouco. Para poder chegar até o início do bolo. Tira um pouco o ar da manga. E aí vou passando. Ficou bem mais claro. Eu queria que aparecesse. Aí o saquinho tava com um furinho ali, tava me dando um pouquinho de trabalho ele. Então você vai ver que toda hora eu limpo ele porque ele tá com um furinho. Vou ter que recarregar de novo a manga, porque não vai dar, acho que não. Pra fazer a lateral toda não vai dar não. Vou pegar mais um pouquinho de chantilly. Eu acho que eu tinha feito pouco chantilly.
Aí eu coloco um pouquinho mais de branco, porque a minha intenção era um pouco bem mais claro do que o do meio. Mas eu não consegui muito efeito nisso não. Eu não quis colocar mais tinta, colocar mais branco não. Aí eu deixei assim mesmo. Aí eu botei mais para hidratar. A desastrada já derrubou um pouquinho do leite que eu botei para hidratar. Ficou pouca coisa mais clarinho, mas não era a tonalidade que eu queria, mas acabei aplicando assim mesmo. Ficou um resultado bem. Ficou 10. Furinho, dando trabalho. Aí eu começo a aplicar em cima do bolo também. A limpadinha básica na mão. E aí coloco aleatoriamente o chantilly em cima do bolo para começar a alisar a parte de cima do bolo. Só que eu não vou dar uma alisada perfeita, porque ia fazer uma textura em cima. Então eu não ia alisar perfeitamente, eu tinha pegado a pá errada. Peguei a de biquinho e para espalhar melhor é essa aí. Aí dou uma alisadinha. Só mesmo uma alisada superficial, somente para não deixar craquelado em cima, né? Porque eu vou fazer texturização nele. Aí dou mais uma alisada. Aí agora eu vou para lateral com a espátula. Aí eu começo devagarzinho, porque eu começo a se estressar, já vai rápido demais. Aí aliso. Aí geralmente tem algumas partezinhas que não fica coisa. Eu vou aproveitando o chantilly que ficou na espátula e vou colocando nas partes que estão precisando, nos buraquinhos que ficaram. Aí eu já vou aproveitando a cor, né? Porque é degradê a cor que ficou na espátula. Aí vou verificando se tá bom, qual é a parte que tá precisando de mais chantilly. E esse não é chantilly não, é chantininho, tá? É chantininho.
E o chantilly que eu uso é o... Eu uso a Amélia, uso o Lalá. Os dois melhores que eu acho são esses. Pra decorar bolo, são os quais eu uso. Apesar do o Lalá ter me surpreendido muito, agora, por último, agora ele tá me surpreendendo. Muito bom. Aí dou mais uma alisada. Dá uma verificada para ver se tá tudo ok. Acho que eu achei um buraquinho ainda, ó. Tampar o buraquinho que ficou. Pode ver que a listra de cima não ficou tão marcada. Eu devia ter colocado um pouco mais de branco, mas eu não queria que em cima também fosse totalmente branco. Então ficou um resultado legal. Depois dele terminado, você vai ver, só ficou um resultado bem show. Aí agora eu vou pegar a espátula para fazer as quinas. Só que eu também não estava preocupada também com fazer a quina perfeita, perfeita, perfeita não. Só simplesmente tirar o grosseiro por causa que eu ia fazer umas rosetinhas ali. Eu gosto muito de finalizar as quinas com rosetinha. Aí dou mais uma alisadinha em cima, só pra ver se ficou algum desnível. Dou uma olhadinha pra ver se ficou tudo ok. Acho que eu achei algum erro ali, vou dar mais uma alisadinha. E vou pegar a espátula de textura já. Não, cismei, tem que dar mais uma alisadinha. Aí agora eu vou pegar a espátula de textura. Aí só que eu peguei a espátula de textura mais grossa. E aí depois eu não gostei do resultado. Eu vou mudar daqui a pouco. Vou tirar ela por causa que eu achei que não ficou legal. Aí paro, tiro, olho de novo, mas... Olha lá, dou uma olhada. Não foi o resultado que eu queria. Aí vou mais um pouco lá para ver se eu consigo o resultado que eu queria. E não tive o resultado que eu queria. Aí eu vou mudar. Pela cara dá pra ver que eu não gostei da situação. Aí eu vou mudar. Vou dar uma limpadinha na espátula. E mudei já. Aí sim eu gosto do resultado que eu vejo. Achei que deu um resultado melhor. Aí termino de alisar. Passar a textura. Engraçado, né? Depois que eu passei a textura, que agora eu tô vendo que aí deu uma marcada bem. Aí dá pra ver o degradê de cima. Aí eu gostei. Mas aí dou mais uma passadinha para dar uma marcadinha melhor. Aí eu venho agora com a espátula, eu acho que de novo. Acho que eu não vou alisar mais não, acho que já deu já. Aí eu venho com a espátula para arrumar as quinas.
Aí eu venho com o pincel, ele dá um efeito 10 em cima do bolo, uma textura show. Aí eu venho com o pincel e vou marcando em cima do bolo. Fica uma textura muito legal. Aí marquei em cima do bolo. Uma limpadinha no pincel mais ou menos. Agora vou limpar o prato. No caso, a tábua, né? Aí continuo passando. E aí agora eu ia fazer o efeito, só que o celular parou e eu não percebi. Quando eu fui perceber, eu já tinha feito já o efeito na lateral, né? E acabou não pegando. Aí eu já tô fazendo cubinho com 21 da Wilton, as rosetinhas. Eu acho que fica tão charmoso, né? Com o bico pequeno, as rosetinhas. Já tô quase finalizando já o bolo. E aí eu termino as rosetinhas e aí eu vou para o rodapé do bolo. Que aí eu resolvi fazer pitanguinhas, para não fazer rosetinhas também, ou fazer qualquer outra coisa, mas eu vou fazer umas pitanguinhas. Porque é bolo masculino, né? Aí resolvi fazer essas pitanguinhas, que ficaram também muito bonitinhas. Aí eu faço pitanguinha na lateral do bolo todinha, embaixo, no rodapé. Vou terminando de fazer as rosetinhas para botar os toppers. Que no caso foi escolha da moça que pediu colocar as fotos da família. O seu Nélio, parabéns, seu Nélio, pelos seus 75 anos. Aí eu acabei o bolo. Aí agora eu vou buscar os topper. Não, eu não acabei. Agora eu vou colocar, acho que o pó de glitter em cima do bolo com perolado. Faz um efeito show de bola, deixa o bolo meio metalizado. E eu gosto do efeito que dá. Aí eu vou pegar o álcool de cereais, a minha bombinha. Aí eu
Não consigo abrir ela. Vou lá buscar um negocinho para poder abrir a tampinha dela. Aí abri a tampinha dela. Eu já tinha um pouquinho de glitter com álcool de cereais lá. Aí eu vou colocar perolado. Tô procurando perolado. Aí a dificuldade para abrir a tampa, que tava tão fácil de abrir. Mas eu usei de uma força que nem precisava. Aí eu pego 3 colherzinhas, 3 pontinhas da pá, né? Coloco. Agora eu vou pegar o glitter. Só que eu pego errado. Em vez de pegar o glitter, eu pego o pó prateado. Aí eu, quando eu vou, vejo que tá errado. Vou lá, troco de novo. Aí pego que os potinhos são todos iguais, né? E depois que você abre, o nome dá uma... Aí eu coloco uma pazinha de glitter, porque já tinha glitter, 2 pazinhas, porque já tinha glitter dentro do potinho. Pra dar uma esborrifadinha no bolo. Aí agora põe o álcool de cereais. Aí dá uma mexidinha. Aí eu vou colocar na bombinha. Aí dou uma esborrifadinha na mesa pra ver se tá tudo ok. Vai fazer o efeito que eu quero. Dou uma limpadinha. Começa a girar o bolo. Pra poder esborrifar. Aí depois o bolo vai parando, aí a gente vai devagarzinho pra ver onde que pegou, onde que não pegou, pra gente passar mais. Eu não sei se... Dá pra ver assim, mais ou menos o brilho que dá. Ele fica bem perolado o bolo. Fica muito show. Dá um efeito maravilhoso. Aí eu já vou finalizando já. Boto um pouco em cima. E aí vou buscar os topper. Fui buscar os topper. Aí deu uma demoradinha. Aí cheguei com os topper. Aí eu vou ver aonde fica melhor os topper. Eu fui cortar, porque eu queria colocar na lateral a foto do seu Nélio, de frente. Aí eu fui procurar o que eu achava mais bonitinho para colocar, fazer de frente. Acho que eu achei. Aí coloquei ele, uma fixadinha no chantilly nele. Vejo se tá do jeito que eu queria. Aí eu vou pegar os parabéns seu Nélio para colocar. Verifico. Não estava centralizado, me endireitei um pouco, vamos lá. Coloquei. Aí agora vem as fotos da família. Aí eu vou colocando em cima do bolo. Gente, não esqueça de deixar o like, curtir,
comentar, compartilhar, para ajudar aí a gente a crescer um pouquinho. E aí agora eu tô analisando qual que eu vou colocar. Em que posição que eu colocaria para poder aparecer todo mundo da foto. Para ninguém ficar escondido. Opa, desastrada, deixa eu cair um. Aí ajeitei. Achei que não ficou legal porque eu ainda tinha mais ainda um para colocar. Cheguei um pouquinho mais para trás. E agora eu vou colocar os 75 anos do seu Nélio. Aí ficou assim o bolo. Eu não centralizei muito bem para a câmera, mas ficou assim. Tchau!